Olá, amigos do podcast PodX, Conexões que Constroem Liderança. Hoje, mais um episódio com a vereadora, doutora, bióloga, aqui em Cuiabá, doutora Mara. Muito obrigado pela presença, ter aceitado nosso convite. Queria muito inaugurar a nossa mesa fazendo contigo, porque mostra uma política diferente, uma política de uma mulher aqui na nossa capital, trazendo bandeiras diferentes que a gente está acostumado no dia a dia. Então, feliz pela presença da senhora aqui hoje. Sou eu quem agradece, né? Fico uma satisfação muito grande estar aqui com você. E, nossa, sabendo que ele queria inaugurar comigo mais ainda, né, gente? Muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Culpa um pouco da nossa amiga em comum, que ela se denomina assessora oculta, né? Mas tudo bem, a culpa é dela. E também agradecendo aqui as multas, que é muito daquilo que nós vamos falar hoje, né? Essa mistura de bióloga e advogada, que é a qualificação que te trouxe para a política. Então a gente vai debater já agradecendo aqui as multas que serão plantadas, viu, vereadora? Eu sempre digo, o difícil não é distribuir, o difícil é você plantar. Porque muitas pessoas, elas pegam as mudas, deixam um pouquinho de lado, e nós temos uma meta, né? Uma meta de plantar quase 125 mil árvores. Então, eu sozinha vai ser difícil. Então, todas as vezes que eu levo para alguém, é para a gente pegar e ter essas mudas aí plantadas. Quando você plantar a sua, você faz uma selfie e manda aí para nossa assessoria. Vão plantar. Hoje eu estou morando em prédio, mas no quintal de Dona Elisete e seu Lourenço, que são típicos cuiabano, com árvore, aquele quintalzão com sombras ali, cajamanga, caju. Eu acho que até vou levar outro caju, que o nosso já tá grande, velhinho, já não tá tão pujante, né? Isso. Talvez precise de um companheiro ali. Cajueiro, vai ser muito bom. Um abraço aí para os seus pais. E é isso aí, o negócio hoje Cuiabá é quente, né? Precisa de ficar fresco novamente. Nos últimos 4 anos nós tivemos aí um aumento de quase 3 graus, é muito calor. Então nós precisamos plantar, quanto mais plantar, melhor. E não só a questão ambiental, né? Que é uma pauta que a doutora está defendendo bastante, a gente vê a questão nos incentivos às culturas de plantio de árvores frutíferas do Cerrado mesmo, que são típicas aqui da região, mas também até cultural, né? O cuiabano aqui, ele é conhecido já culturalmente por ter esse quintal cuiabano, né? Sim, Pé de muita manga. mangueira, né? E assim, mas na realidade também, nós perdemos o título de cidade verde por conta realmente desse déficit de árvores que antes tinha, mas Cuiabá cresceu muito nos últimos 10 anos. E com isso, com esse novo crescimento, perdeu-se muitos corredores verdes, né? Então a gente necessita de estar fazendo esses novos plantios nessas novas avenidas, né? Há uma necessidade urgente de estar se fazendo um plano diretor para que esse novo verde tenha aí um corredor que não saia mais, né? Para a gente não ter aí essas decepções que nós tivemos aí com o VLT, que hoje é BRT, e muitas outras situações que a gente teve que tirar árvores de locais que a gente não imaginava que fosse tirar por conta desse crescimento desordenado que a cidade está tendo. Vereador, e foi o motivo da senhora decidir entrar na política? Foi o chamamento, foi o verde, ou foi outras questões que te trouxe a estar hoje como uma vereadora da capital? Foram muitas outras situações, não só o verde, de querer voltar, de termos uma cidade, né, como eu disse, com esse título de novo Cidade Verde, mas as preocupações com os córregos que caem poluídos no rio Cuiabá, a, a nossa educação infantil, que precisa ter uma pessoa na Câmara que faça leis que atinjam os pequenos, né, que atinjam a pré-escola. Eu sempre acompanhava as leis dos vereadores e eu não via nada voltado para a educação infantil de verdade, que pudesse estar aí atingindo o executivo de uma forma que, pela prevenção, né, escolar, até mesmo falando da violência doméstica, violência contra a mulher, se a gente não tiver essa sensibilidade como mãe, como mulher, dentro de uma Câmara Municipal que leve isso para a pré-escola, a gente vai ter que continuar adultos violentos como estão aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que ensinar a criança a não ter violência contra a mulher, igual ensinar a criança a plantar um pé de caju, plantar uma árvore. Então, além de tudo, dessa preocupação com a violência contra a mulher,
a preocupação com o meio ambiente, nós somos a capital do Pantanal, né? Então eu falava, se a preocupação de ver crianças nas ruas, eu passava anos. E eu falava, se um dia eu tiver possibilidade de estar na política, eu vou fazer alguma coisa que possa tirar essas crianças das ruas. Então, a minha preocupação era como de todo cidadão, querer ver sua cidade melhor. E isso foi o que me deu realmente impulso, né, para que eu tivesse vontade de querer estar junto na política de fato mesmo, né? Porque o difícil é chegar lá, né? Então, não é fácil, não. E o que fazia a doutora Mara antes de virar vereadora? Bom, eu venho da iniciativa privada, né? Eu sempre trabalhei com a recuperação de áreas degradadas, fui professora há muito tempo, dei aula no Expressão, dei aula no Max. Eh, Advoguei algumas vezes, porque digo que eu sempre sou mais bióloga que advogada, né? Sim. Eu me formei recente, em 2016, como advogada, pela necessidade de eu querer fazer alguma coisa, como bióloga, eu precisava de um advogado ambiental. E aí sempre era difícil, é caro um advogado ambiental para assinar projeto, alguma coisa assim, né? Essa coisa toda. E eu pegava e falei, eu vou fazer direito. E aí eu acabei entrando na área e aí eu juntei o útil ao agradável. E também, mas essa situação da política, ela sempre esteve presente dentro de mim, mas ela estava adormecida, né? Eu sempre fui das áreas sociais, sempre tive muita. Quando ninguém falava em fazer aí bazares, em falar de coisas nas periferias para angariar recursos financeiros para ajudar uma igreja, alguma coisa, a doutora Mara já fazia, né? Na área Guarda-roupa- social. Na área social, guarda-roupa solidário, sabão solidário. Então, o sabão a gente recolhia o óleo das... Então já tinha a É, vereadora guardada ali, incubada. sim, inclusive esse pessoal que falava, olha, eu acho que você tem tudo a ver com a política precisa de pessoas como você. Só que eu via um sonho muito distante, né? E já tinha sido candidata antes, vereador? Quando eu decidi ser candidata em 2021. Aí, em 2022, eu falei, a primeira coisa que me convidarem, porque eu não era nada conhecida, né? Sim. Conhecida nos bastidores. Eu vou aceitar o desafio. Aí veio para eu um convite para eu ser candidata a deputada federal. E eu saí em 2022 como candidata a deputada federal, mas para eu criar uma experiência, né? Eu sabia Sim. que minimamente eu teria uma chance, né? Mas foi maravilhoso e foi o que realmente me deu gás para eu 2024, eu estava muito esperado. Eu falei, não, então agora eu venho em 2024 e se Deus quiser eu vou ser eleita. E foi, deu certo. E isso é uma coisa até a gente que está no meio político, conversando com bastante de gente, e onde a gente debate muito a questão da fraude de gênero, né, das candidaturas laranjas, é até um argumento que eu trago até para alguns dirigentes. Falei, olha, a candidatura de preparação, que é essa candidatura de uma eleição que não é o seu principal objetivo, mas você trazer as mulheres para dentro do seio político ali participando, já demonstrando até a questão partidária, o apoio, a estrutura, convencendo e preparando, eu acho que é Olha, uma oportunidade boa, né? é muito bom. Isso é uma coisa muito séria, esse negócio de laranja e tudo mais. Eu falo assim, eu sou um soldado pelo partido, né? Eu acho que a mulher, principalmente nesse sentido de se submeter a ser laranja, eu acho um absurdo. Porque para ela ter coragem, ela tem que experimentar a política. Sim. Ela tem que ir, ela tem que ter coragem. Mas quando ela entra, por exemplo, não teve um dia que eu fui candidata a deputada federal que eu pensei que eu não fosse ganhar. Eu saí com gás, o pessoal falava, você vai ter 2.000 votos. Esquece, você não é conhecida. Eu tive quase 4.000. Porque eu andava de manhã, à tarde e à noite. Eu queria aquilo. Eu chegava em casa, teve uma vez que eu não conseguia andar de tanta bolha no meu pé. Então, assim, E empolga, né, vereador? você, a Como gente faltou o apoio, a gente, não, agora eu vou ganhar. não, e a gente empolga e eu fiz 40 reuniões em Várzea Grande. Várzea Grande é difícil o voto, Sim. porque lá é um voto familiar. Eu fiz 40 reuniões lá. Aí eu pensei comigo, se essas 40 reuniões, se todo mundo que me ouviu, que prestou atenção em mim, eu vou ter 2.000 votos em Várzea Grande. Eu cheguei em casa e falei isso pro meu marido deu risada. Falou, esquece, Várzea Grande você não vai conseguir. Várzea Grande é de poucos. Eu falei, mas eles prestavam atenção quando eu fazia reunião. Eu acho que eu vou ter 2.000 votos. Eu tive 1.984 votos em Várzea Grande, ou seja,
aquele pessoal que me escutou votaram Eu acho que isso é válido porque experimenta o candidato, né? Você tá no contato, ter essa foi afinidade, soltar, ficar mais leve, né? Quebrar o gelo, quebrar o gelo. melhora a Essa, oratória, né? essa pessoalidade que você cria com quem quer ouvir as suas propostas de verdade. E a mesma coisa foi aqui em Cuiabá. Depois da, de ter reunido, feito 50 reuniões, mais ou menos, não, 52 reuniões, eu falei assim, eu já passei de 2.300 votos por essas reuniões. Meu marido de novo falou, você tá louca? Eu falei assim, mas por que você está falando isso? Eu falei, porque nessas reuniões as pessoas prestavam atenção em mim e começavam a me seguir nas redes sociais. Você pode ficar tranquilo, que agora eu tenho que correr atrás de mais 1.500. Não foi em vão, né, vereador? Então, Então, assim, teve aproveitamento. você sente quando a pessoa está sentindo a sua verdade. Até para saber as pautas que realmente as Exatamente. pessoas estão querendo ouvir, né? Exato. E assim, claro, a gente tem muitas frustrações, às vezes você não Sim. consegue atender todo mundo. Eu estou tendo muitas frustrações agora porque eu não estou conseguindo atender todo mundo. A cidade está com muitos buracos, os bairros estão assim precisando de muitas infraestruturas. Então você acaba refém de um sistema que não está conseguindo te ajudar. Mas a minha vontade é muita. E o vereador não tem a caneta do executivo, né? Não. E é que muitos que votam no vereador pensam que não vai resolver meu problema. E eu não posso nem reclamar, assim, porque eu fico enchendo o saco de todos os secretários. Gente, eu quero pedir desculpas aqui para a Vânia, pro Reginaldo Teixeira, pro Felipe Velaton, mas vocês vão ter que me aguentar, porque o próprio Abílio, o prefeito Abílio, vão ter que me aguentar. Eu vou falar com o Neno Zagallo, né? Vai ter que me engolir, porque eu sou chata. Mas a gente estava até conversando antes, mas a gente tem alguns amigos na prefeitura e muitos até estão elogiando a atuação, para muitos uma surpresa, né? Mas muito vendo o trabalho, inclusive comunitário, das demandas, da sensibilidade das causas que a senhora está levando para a prefeitura e muitos até com esse bom relacionamento, esse bom trato que está tendo com os agentes ali públicos. Não, Bacana isso. eu acho que eu tenho uma obrigação, não é nem como vereadora, como cidadã mesmo, de querer estar lá e mostrar que a gente pode fazer o diferente. Ali nós estamos umas turmas muito boas. Eu vejo ali não somente a base, mas também a oposição. Todo mundo parece que nessa legislatura está com muita vontade de mostrar que veio, né? Como a gente sabe que lá tem portais no site da Câmara que mostra a produtividade do vereador. Então, é muito fácil de você ver quem está produzindo, quem não estão produzindo. Às vezes tem um vereador que ele é mais das leis, tem um vereador que é mais da fiscalização, vereadores como eu que sou mais de estar levando hoje o maior problema de Cuiabá, sem dúvida, é a saúde e os buracos. Então, é ali que eu procuro estar vendo, eu não fico só esperando o prefeito, esse ano eu não tenho emenda, né? Sim. A gente tem emenda o ano que vem, mas eu vou nos deputados, fico batendo na porta, precisando mesmo, né, para ajudar o executivo nesse momento caótico que Cuiabá está vivendo. Então, mas eu acho que é isso, a população, ela precisa de pessoas como nós, que quer fazer o diferente para a cidade, só que não é fácil. Não é fácil. Mas, vereador, até voltando um pouco numa questão que a gente começou a tratar, e para não deixar fugir, essa melhora na Câmara até passa por o aumento das mulheres ali sentada na cadeira, hoje com 8 vereadores e uma mesa diretora composta 100% por mulheres? Eu não conseguiria te falar isso, porque a gente nunca teve isso antes, né? Está sendo a primeira vez que estão tendo tantas mulheres. Mas a mulher, por ela ser mãe, muitas vezes ser mãe ser mais zelosa, né? Tá aí sempre ajudando a figura masculina, eu acho que sim. Para você ver, do dia que nós começamos, a gente fez um trato entre a mesa que nós nunca iríamos começar a sessão 9:02, 9:03, 9:05. Nós iríamos sempre começar a sessão 9 horas. Então, do início do dia que nós começamos a primeira sessão até terça-feira agora, não teve, se você observar, não teve um dia que nós começamos a sessão 9:05. Então, nós tivemos um compromisso. E isso foi até visto por um vereador na sessão passada. Ele pegou a tribuna e falou na tribuna, acho que foi a Devair Cabral. Ele disse que queria fazer um elogio para a mesa sobre o horário que vocês estão começando, porque antes nós não tínhamos aqui essa
organização. Nós começávamos às 10, muitas vezes 9h30, muitas vezes não tinha horário para começar. E agora não, vocês estão assim com muita seriedade, pontualidade com o horário. Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que nós fizemos um trato e está dando certo. E não só isso, né? A bancada feminina, como eu quero deixar bem claro aqui, não desmerecendo os homens, nós somos recorde de indicação, as 8 mulheres. E não tem competição com os homens, ou também os homens não têm com a gente, e nós não temos também competição uma com a outra. Às vezes, um líder comunitário de cada vereador, né, uma liderança, ele tem vamos ver, as competitividades entre ele, mas entre nós vereadores não temos. Nós somos bem tranquilos com relação a isso. E acho bacana falar porque muito se comentou nessa questão de construção dessa mesa, né, no início do mandato. E, inclusive, a presidente, vocês mesmo, a senhora faz parte da mesa, que são vereadores de primeiro mandato, mas em nada, até o momento, até parou essa discussão e se começa a debater realmente a questão da direção da mesa, né? Sim. Como a pontualidade que colocou, né? Essa imagem da Câmara mesmo, nós que acompanhamos aqui pelo lado de consultoria, da parte de comunicação mesmo que a gente assiste, realmente houve, eu até vi esses dias um vereador falando, o sarrafo da Câmara aumentou, né? A vinda desses novos vereadores que vieram trazendo pauta nova fez até que os mais antigos agora estão tendo que correr atrás para também trabalhar para não ficar para trás. A gente tá num gás ali, né? A pessoa falou que a gente não vai ficar com na hora de chegar no segundo ano, diminui o ritmo, mas eu me conhecendo, eu sou hiperativa, e outras colegas ali também, posso falar por Maísa Leão, Michelle Alencar, que já estavam ali, que são bem atuantes. Não, são mulheres e mulheres muito atuantes, né? São atuantes, e assim, isso também traz até um exemplo para a mesa também, né? A gente vê também a Catiúcia, que tem a mesma pegada minha de ser externa, né? A presidente também tem, mas ela, como ela está lá aí também com essa missão da presidência, tomou muito tempo dela, mas ela também é da correria. E nesses poucos meses de A mandato... primeira-dama também tem essa pegada. Também, né? Realmente são 8 mulheres fortes, né? Sim. Que já estão realmente engajadas, a gente acompanha. Nós não verificamos, assim, atuação de vereadoras pacatas, né? Não. As 8 são muito ativas, sempre de ir na tribuna, o mais posicionamento importante é que forte. cada uma tem uma profissão diferente. Sim. Não tem uma ali que tem uma profissão igual, pautas diferentes, né? Então é muito bacana de estar trabalhando. E a mesa diretora tranquilamente se resolve as coisas com essa... A gente pode quebrar o pau entre nós cinco lá, mas de lá a gente sai tudo amiga ali. A gente tem a nossa... Mulher tem essa sensibilidade. A gente tem lá, a gente se reúne, a gente teve esse acordo também, ó, a gente pode... Nunca houve de quebrar o pau, viu, gente? Quero resolver isso aí. Mas a gente fala, e o que a gente resolve lá está resolvido, e quando se chegar de ter algum desentendimento, a gente resolve por ali mesmo, e vamos para cima. A gente nunca leva para fora da porta. Muito bom. E faz parte do debate, né? Vocês estão num parlamento, né, municipal, que é o lugar de se debater as ideias, né? E vejo até, e já perguntando o posicionamento da senhora, se está como situação, oposição, como está essa relação sua, mas até a situação hoje do Abílio, a gente vê que eles têm uma tranquilidade até de contrapor algumas pautas do Abílio, né? A gente viu claramente no episódio contra a secretária de saúde, que foi bastante pontuado, né? Algumas questões ali. Então a gente vê que até a situação do Abílio está tendo tranquilidade de colocar em pauta pontos que são contra. E aí, a hora que está nesse... Eu sou da base, né? O Podemos é da base do prefeito, da gestão, mas assim, eu sou muito independente. Eles já perceberam também, o que está certo, a gente vota junto, não tem problema, mas o que eu acho que não é interessante, não é pertinente naquele momento, eu não tenho nenhum problema em estar tendo o meu posicionamento. Às vezes até o líder coloca uma situação, eu coloco a minha e estou sendo respeitada e respeito a opinião deles também. Mas uma coisa a ser dito que hoje o prefeito está numa situação muito confortável. Se você pegar aí a oposição e a base, ele não está tendo oposição, porque todos os projetos que foram colocados pelo executivo, até o momento, todos foram votados.
sendo base ou oposição. Então, até o momento falarem assim, tem uma oposição ferrenha contra o prefeito, nos projetos não. Sempre primeiro ano, assim, tem uma certa flexibilidade. Vamos ver até quando vai demorar esse namoro, né? E, vereadora, nessa atividade toda, como na atuação recente já com lei sancionada, queria que falasse desse projeto de lei seu, que já foi sancionado pelo prefeito, que já se encontra em vigor. Sim, foi um projeto muito arrojado, né? Foi idealizado há 8 anos atrás. Nem imaginava que eu ia ser vereadora. E um dia eu via aquelas crianças nas ruas, né? E muita gente reclamando que elas continuam nas ruas, mas não em todos os pontos da cidade, mas até por falta de esclarecimento da própria população, que ainda continua dando dinheiro para as crianças, né? E aí faz com que os pais levem as crianças para os semáforos. Mas foi uma lei, como eu disse, muito desejada, né? Que a gente via aquelas crianças sendo expostas, né? Tendo aí a sua imagem explorada para ter o recurso, né? E aí eu falei, não, numa próxima oportunidade, se eu tiver oportunidade, a gente fez a lei. Nós sabemos que tem o ECA já, né? Sim. Em vigor. Mas a gente precisava de um reforço. E através deste reforço a gente fez a lei, deu tudo certo. Passou pela CCJ, que eu ficava preocupada de estar dando aí alguma indisponibilidade com a lei federal, mas deu tudo certo. E ela entrou em vigor. Agora nós vamos esperar aí a assistência social para fazer um núcleo que esteja fiscalizando realmente, que seja só para essa fiscalização. É por isso que ainda alguns casais ainda insistem em ficar nas ruas com suas crianças. A lei foi aprovada, mas até ela ser regulamentada e colocada em tem um tempo. Vai um tempo, aí vai uns 3, 4 meses para estar sendo essas pessoas notificadas e tudo mais, mas eu acredito que ela vai ser um sucesso. Em vários locais da cidade, as crianças já não estão mais, isso já é um reflexo da lei. E a gente pede também para a população que não deem dinheiro nos semáforos para esses casais que estão aí com crianças nas ruas, porque essas famílias já são assistidas pela assistência social, eles insistem em ficar nas ruas porque tem a população que dá o dinheiro. A partir do momento que que a população tiver consciência e não fizer isso, eles vão buscar uma forma de ter outros recursos, inclusive buscar o mercado de trabalho. Sim. Porque todos eles também já têm cadastros para ir para o mercado de trabalho. Já passaram pelo emprego solidário através da assistência social. Ocorre que a rua sempre é um atrativo a mais, né? É uma questão até que... um negócio. Eu confesso que nem sei como que ficou, mas no início do mandato do Abílio mesmo, ele já comprou uma discussão com a questão de doação de alimentação para as pessoas desabrigadas ali, né? E a mesma coisa, né? A briga dele não é que deixassem alimentação, mas se as pessoas não forem por meio da assistência social, né? tudo, fica num certo conforto ali e não vai buscar uma solução para aquilo, né? Sim. Eu até vi um exemplo bom que teve lá acho que é Florianópolis, que tem uma prefeita, e ela chegou dura e falou, olha, ou vocês vão trabalhar, ou vocês vão comer no local certo, ou não vai vir mais comida aqui. Aqui não dá para ficar. E deu certo lá. Nesses últimos 6 meses, ela está mostrando sempre o desempenho, né? Aqui, com todo respeito ao judiciário, eu gosto muito do desembargador Orlando Perry, gosto da forma de atuação dele, mas nesse particular, Cuiabá está precisando de um choque de gestão. Sim. Você vê que nossa Praça da República ela está tomada por moradores de rua. E eles ficam cozinhando ali como se fosse a cozinha da casa deles. E tem programas sociais para suprir isso, né? Sim, tem programas sociais para isso. Então, está faltando realmente o zelo do poder público em tratar as nossas praças, que é do povo, né, que é do público, como elas devem ser tratadas. E zeladas, né, em primeiro lugar. Então, e com isso, um vai ter que sofrer. Eles vão ter que entender que ali não é o local deles, ali é o local de todos. Sim. Hoje, a população de bem, não que eles não sejam de bem, não quero dizer isso aqui, mas hoje a população não tem como você sentar na Praça da República. Reforma, briga para resgatar e volta aos problemas de sempre. Exatamente. Né? Mas, doutora, vamos falar do verde, que eu sei que seu coração é verde, que é um grande defeito, inclusive, da senhora. É verde em 2 estou dando sentidos. aqui, que era palmeirense. Eu falei, brincadeira, tinha que ter um defeito grave desse, né? Nem tudo é perfeito. Mas eu acho que ele é corintiano, gente. Pelo jeito, ele é corintiano. Com certeza. Olha isso, sério? Com certeza, corintiano.
Mas, inclusive na campanha onde a gente Meu viu, pai também é corintiano. olha A aí, briga lá em casa é coitado feia. dele, né? Deve ter uma tristeza. Isso é muita democracia, tá vendo? Deixou a filha virar É palmeirense. que minha mãe é palmeirense. Eu que defendo tanta democracia no dia a dia e Ah. brigo e trabalho com isso, mas em casa eu falei para minha esposa, ó, aqui para escolha de time não tem isso. O guri é corintiano ou não? Papai, vou brincar. Que time que você torce? Ah, não sei. Não vai brincar. Ah, papai, Olha quero isso, sorvete. gente. Que time você Olha, torce? alienação Até dia. Sou corintiano, agora você pode fazer tudo. É desse jeito. Gente, que lavagem cerebral. Para essas coisas, a democracia não funciona. Mas, doutor, a gente viu muito na campanha, eu mesmo vi em discursos nas redes sociais, gente que gosta de ver os players que estão acontecendo, e a gente já via que a senhora ia brigar ali para tomar uma cadeira do Podemos, junto com o Cássio ali, que acabou ficando até na frente dele com maior votação, a gente já começava a dar uma acompanhada. E via muito no material de campanha seu a questão do PTU verde, políticas, implementação mesmo da cultura do plantio, né? A senhora abriu aqui falando da questão da necessidade de voltar a ter cidade verde. Sim. E como que está a parte legislativa disso? O IPTU verde saiu? Como que tá? Tem um projeto doutora Amara? Então, o IPTU verde ele serve para onde tem as coletas seletivas, né? Cuiabá hoje só tem coletas seletivas em condomínios, então ele não estendeu ainda para Cuiabá, mas eu acredito que o prefeito tem uma sensibilidade em relação a isso e até o final desses 4 anos vai estar aí sendo implantado o IPTU verde. Mas nós temos uma coisa muito interessante em Cuiabá. Toda pessoa que possui uma árvore nativa na frente da sua casa, que possui já energia solar, ela pode estar aí tirando fotos dessa situação de frente da casa, comprovando a energia solar e pode ter aí um desconto de até 25% no seu IPTU. Tem que fazer protocolar lá na Secretaria de Meio Ambiente, certo, mostrando que a casa tem a energia solar, possui a árvore na frente nativa, e já tem esse desconto no IPTU, que já é uma coisa que já faz parte da legislação aqui do município. Então já há, então... Já, eu acho que as pessoas precisam de ter muito esclarecimento sobre isso, é muito importante. Às vezes falta até divulgar. Sim, é uma coisa que tinha que ser muito divulgada. Eu vou até fazer uma sugestão aí para a comunicação da prefeitura, né, do executivo, para que faça essa divulgação, que é muito importante. Eu mesmo não sabia. Aí, no começo nessa situação de eu estar fazendo, na pré-campanha mesmo, né? Eu fui ver o que tinha de benefício e tem isso aí. E o IPTU verde, ele pode ser estendido para toda a capital a partir do momento que nós tivermos coleta seletiva em todos os bairros. É interessante as pessoas já começarem a fazer isso também em casa, independente de ter coleta seletiva ou não, começar a praticar, a separar o lixo. Porque hoje um dos maiores problemas do nosso lixo é que vai muitas coisas recicláveis, como papel, como plástico, como vidro, juntamente com o lixo orgânico. Então, se as pessoas já começarem a ter esse hábito de separar o lixo em casa, quando vir a coleta seletiva, vai estar todo mundo aí craque, né, nessa situação. E falta políticas públicas para incentivar a preservação, o meio ambiente, a questão sanitária? Falta demais. Antigamente, era muito fácil você falar de tantos projetos, né? Eu, por exemplo, eu gostei de mexer com a pauta verde, porque uma professora tinha 6, 7 anos, ela levou o IP e também árvores frutíferas para a sala de aula e deu para cada aluno e falou, vocês vão cuidar dessa arvorezinha, vocês vão colher os frutos e você vai colher a sombra, você vai aproveitar, vai pendurar uma rede, vai ver as flores que elas dão, e aquilo me encantei com aquilo. Então, hoje eu não sei se tem, em muitas escolas tem isso aí, se o professor tem essa sensibilidade. Então, a gente precisa levar isso para o professor, para a sala de aula, para o professor ter, porque se tem uma pessoa que consegue passar coisas boas para os pequenos, para os alunos de 3 até 10 anos, é o professor. Então, nós temos que ter esse cuidado de voltar isso para a sala de aula e mostrar que isso precisa ser feito. É como, por exemplo, a violência doméstica. Ela precisa ser levada para a sala de aula como uma matéria de respeito para os alunos, né? Então, é muito importante. Mas há tramitando já na Câmara, vereadora, algum projeto seu voltado para essa área verde? Sim, da área verde não precisa, porque nós vamos ter aí o plano diretor, né? E tem outras situações também que já estão em pauta, mas o projeto Rede Verde, independente de projetos
que estão tramitando na Câmara, ele é um projeto que já existe há 20 anos, né? Nós, agora, como vereadora, nós já plantamos mais de 3 mil árvores nesses últimos 6 meses. E é interessante ressaltar que a gente não pode, certas coisas a gente não pode esperar. Por exemplo, Cuiabá não pode esperar para começar o plantio de árvores pelo plano diretor, que está em andamento ainda. Porque o déficit de árvores de Cuiabá é muito pouco. Nós temos aí um déficit de quase 1 milhão de árvores. E a cobertura de Cuiabá hoje, ela está em 31% de vegetação, né? Então, olha a quantidade que nós precisamos estar aí fazendo esse replantio, repondo árvores, plantando árvores. Se eu esperar pelo plano diretor, eu vou ficar atrasando aí 1 ano, mais ou menos. Então, a gente nunca planta em lugares que não podem ser plantados, né? O Rede Verde, que é um projeto nosso há muitos anos, a gente tem todo esse cuidado. Distribui mudas certas, não distribui... Não só fala como age, né, Sim, vereador? Já está exatamente. dando exemplo nesse sentido. Mesmo as árvores nativas, nós temos todos os cuidados de não colocar raízes estranguladoras, que saem arrebentando calçadas, sai à procura de água, né, que é o mais difícil. Que é o mais fácil, aliás, você colocar um ficus, você sabe que ali você vai ter uma calçada só para 3 anos, depois esquece, vai ser tudo arrebentado. Então, o projeto Rede Verde tem essa consciência e tem essa responsabilidade. E eu achei interessante, por isso que, não puxando sardinha para nós advogados, mas é interessante a sensibilidade quando tem um entendedor, um operador do direito lá dentro, que é a Casa das Leis, né? Das leis municipais, mas essa sensibilidade de não fazer projeto por si só, né? Eu gostei do posicionamento da doutora, porque não tem necessidade de você criar. Porque muitos até, e que se debate muito hoje nesse mundo polarizado, né? Dos vereadores colocarem até às vezes projetos inconstitucionais, mas para mostrar a posição ideológica, narrativa ali, mas posicionamento muito, muito prático, né? E Olha, legal dentro da legalidade, eu falo. Não tem a necessidade de criar uma coisa que já tem, basta para que se põe em prática, né? Quantas mil leis aí que a gente tem que estão adormecidas no berço esplêndido do Brasil? Quantas leis? E eu fiz um compromisso comigo. Falei, eu vou fazer 3 leis a cada semestre. Que está por demais, às vezes. Porque fazer leis é muito fácil você criar projetos. Ainda mais hoje, que com tantos... a inteligência artificial aí te dá uma infinidade de projetos. Você cria lei, você copia, você faz tanta coisa. Eu respeito lá meus amigos que têm lá um dia, vários projetos num dia só. Só que, infelizmente, a população, 0,1% da população vai utilizar um daqueles projetos ali. É impressionante. Então, assim, fazer leis hoje que cheguem ao cidadão de verdade, que ele tenha aquela responsabilidade de gravar aquela lei, que ele tenha aquele direito, é muito importante. E outra coisa também que eu não tenho problema nenhum é de resgatar leis que estão lá, que foram boas leis. Eu já vi umas 4 leis maravilhosas. Inclusive, eu vi um do Delcimar, vereador Delcimar, a respeito até da Águas Cuiabá, sobre a forma com que faz os hidrômetros, que agora eu pedi a revogação desta lei, que ela já tem quase 15 anos, para a gente estar fazendo novos hidrômetros, porque tudo evolui, né? Então a gente tem que estar aí aproveitando o que tem para ser aproveitado de bom para a população. Então, eu sou uma vereadora muito mais da fiscalização do que colocar leis no... E o benefício prático é muito grande, né, vereador? A senhora com poder, né? A gente fala até que a Câmara de Cuiabá é uma caixa de ressonância, sim. Quando vocês falam naquela tribuna, tem um poder, até que eu digo assim, o vereador de Cuiabá não é vereador só de Cuiabá, né? É o vereador da capital de Mato Grosso. Então, acaba ecoando. Responsabilidade. E até a gente que opera isso, né? Olha o benefício, você está tratando de uma lei que já tem um benefício do IPTU verde, com questão de energia solar e de uma árvore nativa para preservar, já é um papel para a sociedade tremendo. Exatamente. Porque, infelizmente, o próprio Poder Executivo não vai ter interesse de ficar divulgando um incentivo fiscal de uma arrecadação dele. E até entendo. Tem tantas outras campanhas que tem que se fazer, que até faz da arrecadação do IPTU, né? Sim. Mas os agentes públicos divulgando isso, informando a população, eu acho que é um grande papel que o vereador também tem, né? Eu até fiz um vídeo mostrando para a população como que ela pode
acompanhar o trabalho do vereador, vendo a produtividade do vereador. E muitas poucas pessoas não sabiam desse canal que está aberto há muitos anos na Câmara Municipal de Cuiabá. Isso é tão importante. Até para ter um esclarecimento durante as campanhas, ver, será que produziu, será que não produziu? Porque a população está ficando cada dia mais interessada na política. Então, o vereador oba-oba, o político oba-oba não vai dar certo daqui a um tempo mais. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não, eu quero alguém que de fato trabalhe, que represente, né? E isso está ficando cada dia mais claro. Depois que veio o advento do celular, é difícil você estar fazendo de conta que não sabe, né? O celular é terrível, né? Eu já estava aqui olhando ele. Mas, vereadora, a gente fica feliz do trabalho que está sendo desenvolvido, a gente fica contente de verdade de ver novas figuras políticas se inserindo em Cuiabá, ver ainda mais como a senhora chegou, né, com uma votação expressiva, já ocupando cargo em mesa, né, com atuação esplêndida. Mas política é assim, cada 2 anos a gente vive um novo ciclo. Cada 2 anos. A senhora já falou aqui que teve uma candidatura de deputada federal em 2022, né? Sim. 2024 foi agraciada e eleita. Sim. E 2026, pensa novamente ir para a urna? Olha, até o momento, assim, seu futuro a Deus pertence, né? Mas primeiro eu vou mostrar a que eu vim como vereadora, né? Essa é a minha principal intenção. Como eu falei, não dá para falar dessa água não beberei, né? Mas eu não tenho intenção, hoje eu não tenho intenção nenhuma de ser candidata. Principalmente a estadual. Estadual eu falo com certeza não. Mas assim, eu sou uma soldada do partido, né? Eu sempre falo isso. E quero aqui incentivar as outras mulheres que têm vontade, que experimentem conhecer da política, se filiem em algum partido, que se possível o meu, que é o Podemos, que é um dos melhores. Brincadeira, viu, gente? Mas qualquer partido que tenha aí familiaridade, conheça a ideologia partidária e participe da vida pública. Isso é muito importante. Muitas vezes eu fui muito preconceituosa, até mesmo com o cargo de vereador. E hoje eu sei o quanto o vereador é importante para uma sociedade. O quanto ele pode modificar a cidade que ele mora. Ele chega a lugares que outros políticos nenhum chegam. Tá certo? É a campanha mais difícil, mais árdua. E não é fácil, principalmente para nós mulheres. Mas não tem outra forma de você fazer e ver que pode ser mudado se você não entrar. Então, assim, eu faço aqui um convite especial e particular para as mulheres, para que nessa próxima eleição de 2026, né, antes um pouco já escolha um partido, faça essa diferença e experimente da política, porque eu só estou aqui hoje porque eu tive coragem, e a gente tem que ter muita coragem, né? Muita coragem. E também, né, vereadora, assim, precisamos de mulheres na política, né? Sim. Como é bom. Não sei se a doutora está acompanhando, apesar de ser advogada, sei que não é área de atuação, mas hoje, inclusive, está em debate o novo Código Eleitoral e que se muda a questão de cota. Infelizmente, as mulheres, mais uma vez, estão sendo prejudicadas em alguns sentidos. Hoje o texto, ainda vai ter muito debate tudo, mas hoje o texto, ele está cortando as cotas de campanha e assegurando 20% das cadeiras. Sim. O que a senhora entende isso? Entende como uma boa mudança para as mulheres, de vez de ter a garantia para disputa, mas garantir o assento? É lógico que na Câmara de Cuiabá até tem mais de que 20%, né? Sim. Mas em alguns parlamentos, por exemplo, não acontece isso. A própria Assembleia mesmo, só temos a Janaína. 20% pelo menos garantiria uma quantidade maior. 20% garantiria, né? Na teoria, sim. Então, isso, se for passar para a prática, vai ser ótimo. Mas, infelizmente, as políticas públicas para as mulheres hoje ainda são na teoria. Cabe a nós, mulheres, mudar essa realidade, ter coragem de entrar e enfrentar um pleito, não somente para servir de laranja, porque, infelizmente, na grande maioria ainda, as mulheres são candidatas para tampar candidaturas masculinas. E quando as mulheres elas surpreendem, traz muito desgaste. Mas já está mudando bastante. A gente está vendo aí, por exemplo, para nós conseguirmos fazer a chapa de mulheres e ter conseguido a mesa feminina, foi preciso sermos abraçadas pelas candidaturas dos homens antes, pelos homens falar, não, vocês vão que a gente vai segurar e a gente vai conseguir a mesa feminina. Então, é uma mão puxando a outra, né? Sim. Mas as mulheres, elas precisam, nesse papel de ser candidatas, umas têm que puxar as outras, porque senão a gente sempre vai estar
em disparidade com os homens nas candidaturas. A sororidade feminina que tanto se fala, né? Também tem que entrar no meio político, né? Elas têm que estar, porque nós somos primeiras, nós somos muito mais advogadas do que advogados, nós somos mais professoras do que professores, mas infelizmente na política a gente ainda está num número bem inferior aos homens. Nós estamos inferior, o Brasil está inferior a países totalitários, como o Afeganistão, como o Irã. Então, assim, nós precisamos mostrar que o Brasil não é só o país do carnaval para as mulheres. Nós precisamos mostrar que as mulheres brasileiras têm coragem também de entrar na política. Porque se tem coragem de ir para o carnaval e ficar quase nua, por que não vir para a política? Sim. Então, a gente tem que abraçar essa ideia e passar isso para frente. Vereadora, para a gente já finalizando, 6 meses de governo Abílio, como que a senhora posiciona o mandato dele? Olha, muitos acertos e não posso falar dos erros ainda, porque tá muito recente, não começou ainda a andar para falar dos erros. Os acertos, a gente está vendo aí que apesar de estar em calamidade financeira, como foi colocado, está trabalhando bastante, a Secretaria de Obras está fazendo o que pode, né? Tem muitos ajustes a serem feitos. A minha crítica pessoal aqui continua sendo para a saúde, embora eu tenho que colocar isso público, porque é uma coisa que eu estou vendo em algumas situações. Mas hoje foi demonstrado aí outras situações de que não, que tá encaminhando para dar certo, né? Tenho crítica na saúde, mas já tem um elogio pessoal para falar sobre o HMC, sobre as equipes médicas do HMC, equipes de enfermagem do HMC, sala da mulher no HMC está extraordinário. Então, assim, tem muitos acertos, né? Mas existem muitas situações e reclamações nas UPAs está demais, a falta de remédio. Mas eu tenho certeza, como eu disse, está muito cedo ainda para tá tudo muito sendo ajustado, né? Então, eu acredito que no final do ano dá para a gente fazer um balanço melhor do que está sendo organizado. Mas eu tenho certeza que está caminhando para ficar bom. E nesse monte de atividade, até para que sirva de exemplo para outras mulheres na política, como que está conviver e conciliar a família, o trabalho e toda essa relação agora com mandato de vereadora? Eu não vou te mentir, não, viu? Tá um caos. Não, tá nesse início, tá meio caos, assim. Meu esposo tem até que mandar um abraço especial para ele, carinhoso, por estar cuidando dos nossos filhos como se fosse eu. E me ajuda muito, embora não é fã da política, mas me apoia e está fazendo de tudo para que as coisas em casa não entrem em colapso, mas não é muito fácil conciliar, não. A gente tem que estar com a família muito unida, os filhos entenderem que era um sonho que vai atingir eles, atingir futuras gerações, porque um político, quando ele entra na política, ele tem que fazer a diferença para a coletividade, pelo bem comum. O meu interesse na política, uma vez uma pessoa me disse assim, para você entrar na política, você tem que estar pronta no seu pessoal, você tem que estar pronta no seu trabalho, para você nunca depender da política como negócio. E eu demorei para entrar, né, com mais de 50 anos, até um dia um aluno meu falou, nossa, professora, mas a senhora tá tão velhona. Eu falei, que é isso? Que preconceito é esse? Mas eu entrei porque justamente eu até falo isso com o secretário Reginaldo Teixeira, é outra pessoa também que não pensa da política como negócio, está ali se dedicando na secretaria, né? Tem as coisas assim. Então, assim, eu entrei para fazer a diferença mesmo, pelo bem comum. Quero deixar um legado. Eu me importo mais com o legado do que com o que eu vou deixar de leis. Eu quero fazer história como vereadora para o bem comum. Quanto mais pessoas eu atingir através de uma lei que eu fizer, através de uma fiscalização que eu fizer, é o que vai me deixar com satisfação. Por isso que muitos políticos falam, e às vezes soa como desculpa, né? Mas o projeto do político não é só dele, né? É da família toda, porque acaba impactando todo o seu redor. Eu posso dizer que eu perdi muito mais no meu privado vindo para o público do que eu sendo pública. Porque você expõe sua vida, né? Você está ali, você se torna uma pessoa pública, mas foi uma forma, porque a gente que é
pessoa física, a gente atinge até aqui, né? Sim. Quando você é um político, você faz isso aqui. Então, você pode atingir muitas pessoas com uma atitude que você venha fazer. E é isso que eu pensei quando fui entrar na política. Eu preciso atingir várias pessoas. Várias pessoas que precisam da saúde, várias pessoas que precisam da educação. Então, eu tenho certeza que daqui 4 anos eu vou deixar um legado em Cuiabá como vereadora. Eu não tenho dúvida disso. Maravilha. Para quem não conhecia, doutora Mara, advogada, bióloga, né, agora vereadora, segunda secretária da mesa diretora da Câmara Municipal, com suas pautas, com suas demandas, com as suas ações colocadas em prática, com as mudas, que é aquela velha história, né, vereador? Em grão, A gente consegue a gente chegar consegue alguma em coisa. 180 mil mudas em 4 anos, né? Mas se você resolver me ajudar e plantar uma, nós somos quase 600, 700 mil habitantes. Se cada adulto ou adolescente, né, e até crianças plantarem uma árvore, nós vamos estar aí, ó, batendo 1 milhão de mudas, se Deus quiser. Então tá aberto, agradeço novamente o convite, mas se deixei de perguntar alguma coisa importante que a senhora faça jus ainda abordar, fique à vontade, o microfone no PodX é seu. Não, só queria falar do boné, que todo mundo fala, mas por que você não tem? Porque ninguém me conhece sem um boné, gente. Então eu tô aqui com o boné por conta disso, não é por falta de respeito nem nada, não. E ele ficou marcado na campanha, né? E eu achei bom esses dias, eu coloquei o boné Tava com meu marido, mas tira o boné, que daqui a pouco vai falar, a doutora Mara. E é impressionante. Eu tô com o boné, o pessoal chega, ô, doutora, alguma coisa, e eu tiro o boné, ninguém sabe quem é a doutora Mara. Mas eu faço questão de andar com boné, viu, gente? E fora isso, meu muito obrigada, uma satisfação muito incrível estar aqui com vocês. E eu desejo todo sucesso para o podcast, PodX. né? Todo sucesso. E eu tenho certeza que, aliás, já vai ser, viu? Porque um apresentador desse aqui, gente, ó, tranquilo. E é isso, meu muito obrigada e um abraço a todos. Um abraço a todos e continue nos seguindo. Agora o PodX no Spotify. Para aqueles, doutora, que não tem tempo de te ver, pode colocar o fonezinho para dar aquela corrida, aquela caminhada, Isso. tranquilamente e ouvindo o que melhor acontece na política de Cuiabá, de Mato Grosso e também do Brasil. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até a próxima.